Capítulo 3. Como reconhecer a voz de Deus? Se Deus ainda fala, por que tantas pessoas têm dificuldade em ouvi-lo? Essa é uma das perguntas mais comuns entre aqueles que desejam crescer espiritualmente. A verdade é que Deus sempre está falando, mas muitas vezes, as pessoas não sabem como reconhecer sua voz. Aprender a discernir a voz de Deus é essencial para quem deseja viver na dimensão profética. Afinal, de que adianta receber uma revelação se não conseguimos identificar se ela realmente vem de Deus? Neste capítulo, vamos explorar como Deus fala, como podemos reconhecer sua voz e o que fazer para desenvolver essa sensibilidade espiritual. As diferentes maneiras como Deus fala. Desde os tempos bíblicos, Deus tem se comunicado com seu povo de várias formas. Ele não está limitado a um único meio. Pelo contrário, ele usa diferentes formas para falar com cada pessoa. Algumas das maneiras mais comuns são: através da Bíblia. A palavra de Deus é sua principal forma de comunicação. Toda profecia verdadeira estará alinhada com as Escrituras. Segunda carta a Timóteo capítulo 3, versículo 16. Por meio do Espírito Santo, ele fala ao coração, trazendo convicção, paz e direção. Evangelho de João capítulo 16, versículo 13. Por meio de sonhos e visões, Deus pode revelar mensagens espirituais enquanto a pessoa dorme ou em momentos de oração. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 17. Através de outras pessoas, Deus pode usar líderes espirituais, amigos ou até desconhecidos para entregar uma palavra profética. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Por meio de circunstâncias, ele pode falar através de acontecimentos do dia a dia, guiando as pessoas por meio das situações que enfrentam. Carta aos Romanos capítulo 8, versículo 28. Através de sinais na natureza, Deus pode se comunicar através de fenômenos naturais, animais, pássaros, números e outros sinais visíveis. Na Bíblia, ele usou uma sarça ardente para falar com Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 2, e uma jumenta para alertar Balaão, Números capítulo 22, versículos 28 ao 30. Através de uma voz audível, embora raro, há registros bíblicos e testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus de forma clara e direta. Primeiro livro de Samuel capítulo 3, versículo 10. O desafio não está em saber se Deus fala, mas em como podemos identificar sua voz no meio de tantas outras vozes ao nosso redor. Como saber se é Deus falando? Uma das maiores dificuldades de quem está crescendo na vida espiritual é distinguir a voz de Deus da própria imaginação ou até de influências externas. Como podemos ter certeza de que uma mensagem vem de Deus? Aqui estão alguns princípios que ajudam a discernir. A voz de Deus nunca contradiz a Bíblia. Deus nunca dirá algo que vá contra sua palavra. Se uma revelação não estiver de acordo com as Escrituras, então não vem de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 35. Isso significa que qualquer profecia, sonho ou visão deve ser testada com base na Bíblia. Se algo contradiz a verdade bíblica, deve ser rejeitado. A voz de Deus produz paz. Mesmo quando Deus corrige ou desafia a mudar algo na vida de uma pessoa, sua voz traz paz ao coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 7. Se uma revelação traz confusão, medo excessivo ou desespero, é um sinal de que não vem de Deus. O Espírito Santo traz convicção e não condenação. Deus confirma sua palavra. Muitas vezes, quando Deus fala, ele confirma sua mensagem de diferentes formas. Pode ser por meio da leitura da Bíblia, de um sermão, de uma palavra de um amigo ou até de uma circunstância inesperada. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será confirmada. Segunda carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 1. Se Deus está falando com alguém sobre algo importante, Ele mesmo fará com que essa pessoa receba confirmações. A voz de Deus gera transformação. Sempre que Deus fala, algo dentro da pessoa muda. Sua palavra traz direção, edificação e um desejo genuíno de se aproximar dele. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito.
Carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se uma mensagem apenas alimenta o ego, promove o orgulho ou leva ao pecado, não pode ser de Deus. O que fazer para desenvolver a sensibilidade à voz de Deus? Agora que já entendemos como Deus fala e como podemos discernir sua voz, o próximo passo é desenvolver nossa sensibilidade espiritual. Aqui estão algumas práticas que ajudam a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Tempo de oração e silêncio. Deus fala, mas muitas vezes as pessoas estão ocupadas demais para ouvir. Separar momentos de silêncio e intimidade com Deus ajuda a reconhecer sua voz. Leitura e meditação na palavra. Quanto mais se conhece a Bíblia, mais fácil será discernir a voz de Deus, pois ele nunca se contradiz. Obediência. Deus fala com aqueles que estão dispostos a obedecer. Se alguém ignora suas direções anteriores, talvez ele esteja esperando uma resposta antes de revelar algo novo. Jejum. O jejum ajuda a reduzir o barulho das distrações e a focar mais no que Deus está dizendo. Buscar a confirmação do Espírito Santo. Antes de tomar uma decisão baseada em uma revelação, peça que Deus confirme sua vontade de forma clara. Conclusão. Deus ainda está falando. Você está ouvindo? Deus deseja falar com cada um de seus filhos todos os dias. Ele não está distante nem indiferente às lutas diárias, mas deseja ser um guia constante na caminhada de fé. O segredo para viver na dimensão profética não está em esperar grandes sinais, mas em cultivar uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais clara sua voz se torna. Você está pronto para ouvir e responder à voz de Deus em sua vida?